Olá, gente, tudo bem? Eu sou o Henrique Araújo, professor de cavaquinho da Escola de Choro de São Paulo. E hoje estou aqui para te dar início à nossa terceira aula do nível intermediário, né? Falando sobre o machixe, falando sobre o Bom Filho de Oliveira. E vamos nessa? Só lembrando que todas as informações e esses conteúdos dessas aulas estarão no nosso site oficial da Escola de Choro de São Paulo, tá bom? E as novidades em todas as redes sociais que vocês já conhecem. Para a gente começar essa terceira aula a tocar, vamos dar uma lembrada só na harmonia da nossa primeira parte, da parte A da música. Né? A gente tocou ela num andamento um pouco mais lento na aula anterior. E para a gente aquecer, começar a tocar e lembrar, né, a primeira parte, vamos subir um pouquinho o andamento dela, tocar em 70 BPM, tá bom? Vou colocar aqui o metrônomo para ajudar, nosso grande amigo metrônomo, e vamos tocar em 70 BPMs, tá bom? Só lembrando, a gente vai tocar ela em... A cada compasso a gente toca uma mínima, e quando tiver 2 acordes por compasso, a gente toca semínimas, beleza? Vai ficar mais ou menos assim, ó. 1, 2, 1, foi. Só para aquecer, um exercício bem levinho, né? Só pra gente aquecer mesmo. Relembrar, né, os acordes da primeira parte. Porque agora a gente vai fazer o mesmo exercício que a gente fez naquela aula de memorização da segunda parte, ok? Como que funciona a estrutura da segunda parte? Os choros, eles são caracterizados pelas as suas estruturas, né? De partes A, B e C. Ok? Na maioria das vezes elas são classificadas dessa forma, os choros. E cada parte ela contém suas informações e suas características, né? O que caracteriza uma parte de outra parte? Na maioria das vezes são as suas modulações harmônicas, né? Os seus motivos melódicos. Então a gente tem que ficar ligeiro nisso. E como a gente fez naquela aula da parte A, agora a gente vai para a parte B, eu vou apresentar para vocês os acordes da parte B. Então se a gente estava em Sol maior na primeira parte, na segunda parte a gente foi para Mi menor, né? O relativo dele. Então os acordes da segunda parte. Vamos lá? Mi menor, Si com sétima, Mi menor, Mi com sétima, Lá menor, Ré com sétima, Sol maior, Lá sustenido diminuto, Si com sétima, Mi menor, Si com sétima, Mi menor, Sol com sétima, Dó maior, Mi com sétima, Lá menor, Lá sustenido diminuto, Mi menor, Si com sétima e Mi menor. Beleza? Muita confusão? É porque são 16 compassos, né? Como a gente já falou, cada parte do choro ela é composta por 16 compassos. Mas para facilitar um pouco, como a gente fez lá na outra, vamos dividir em 8 para a gente decorar aos poucos. Então, os 8 primeiros compassos. Mi menor, Si com sétima, Mi menor, Mi com sétima, Lá menor, Ré com sétima, Sol maior, Lá sustenido diminuto e Si com sétima. 8 os primeiros compassos, beleza? Nesse caso, na parte B, o que acontece? Ele, na composição mesmo, em vez de ter a mudança no final da casa 2, ali no finalzinho do discurso, ele já muda
no terceiro compasso da outra metade, né? Então ele tá tocando pirarará, parirará, parirará, da primeira parte, da primeira vez. Pararará, tarirará, né? E na segunda vez ele faz parirará, parirará, parirará. Já mudou. Parirará, tá? Que é onde entra o sol com sétima. Então vamos tocar esses 8 compassos finais da parte B. Mesmo discurso. Mi menor, Si com sétima, Mi menor, Sol com sétima, Dó maior, Mi com sétima, Lá menor, Lá sustenido diminuto, Mi menor, Si com sétima, Mi menor. Certo, gente? Uma sequencinha de acordes aí que é importante a gente decorar na parte B. O outro tipo de exercício da gente ficar ligado e fazer, que é muito interessante, é o exercício de arpejos, os arpejos dos acordes da segunda parte no cavaquinho, beleza? Como é que a gente vai fazer isso? Igual o exercício da parte A que a gente fez. Então, vamos só relembrar os arpejos aqui da parte B. Mi menor, tônica, terça, menor, né? Quinta e tônica de novo. Si com sétima, tônica, terça maior, quinta justa e sétima menor. Mi menor de novo, Mi com sétima, né? Lá menor, Ré com sétima, Sol maior, agora Lá sustenido diminuta, Si com sétima de novo, tudo tríade, gente, não é um acorde, tríade. Si com sétima, Mi menor, Sol com sétima, Dó maior, Mi com sétima, Lá menor, Lá sustenido diminuto, Mi menor, Si com sétima e Mi menor. Beleza? Arpejinho relax, pra gente ir lembrando aí. Vamos tocar eles em cima do tempo? 55 BPMs, pode ser? Fui aqui, hein? Lembrando, o padrão que a gente vai usar. Cada tempo, a gente vai tocar 2 colcheias, né? Então tá. 1 e 2 e tá, 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 tá. Tá, próximo compasso. Tá, tá, próximo. Pá, 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 pá. Tá bom? Exercício de memorização e de agilidade dos dedos também. Vamos lá? 1, 2. 1 e... Foi? Era o last né? Então, gente, aprendemos aí os arpejos da parte B, né? Os acordes da parte B, também os acordes da parte A, os arpejos da parte A. Então já tem bastante informação, né? A gente pode usar esses exercícios também como exercícios de aquecimento. Pegar o instrumento e já fazer esses arpejos e ir memorizando. Tá? A gente sabe que o choro tem as 3 partes, né? A forma tradicional do choro, ele tem essa terceira parte. Antes de falar da terceira parte, eu já queria começar a falar sobre ritmo, né? O que é uma função, né, que o cavaquinho tem, né, de fazer o ritmo junto com os acordes, né? Como é que a gente vai fazer isso? É tentar entender a característica de cada ritmo, né? Cada ritmo ela tem uma peculiaridade, né? Cada ritmo tem tem um jeito de se tocar, né? E se falando de machixe,
eu conversando com o professor Rafael Toledo, e a gente chegou em algumas conclusões, né, dos estilos do choro, né, dos ritmos que habitam o universo do choro. E a gente chegou à conclusão que o que caracteriza cada ritmo são as suas acentuações, né? Por exemplo, num choro canção, a gente tem as células rítmicas, né, bem características, né, das 4 semicolcheias, no compasso binário, né, 4 e 4 semicolcheias, sendo que a primeira parte ela tem essa famosa ghost note, nessa nota fantasma. Então ficaria um tcharara, um tcharara, um tcharara, um tcharara, tcharara. Tanto o cavaquinho fazendo quanto o violão, né? Dando esse suporte aí. E o machixe, como a gente está falando de machixe aqui, tem essa característica do machixe, né? Que deixa a música mais apimentada, né? Mais sensual, principalmente nas partes rítmicas, né? da música. Então o que a gente chegou no consenso? Que as acentuações do machixe, elas acontecem em alguns lugares das semicolcheias. Tudo isso é subdivisão de semicolcheia, viu, gente? Então vamos pensar no compasso binário. Tá, 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 tá. Beleza? Pensando nesse compasso binário, a gente já vai acentuar quais partes que são acentuações, que são características do machixe. A primeira semicolcheia do primeiro tempo e a última semicolcheia do primeiro tempo. Essa é uma parte. A outra parte, que é o segundo tempo, a gente acentua a colcheia, tá bom? Então a gente tem 3 acentuações dentro de um compasso. Primeira semicolcheia, né? Tá aqui, a primeira e a última semicolcheia, e a colcheia do meio do segundo tempo. Beleza? Como ficaria isso no cavaquinho? Só as acentuações. Vou colocar o metrônomo aqui para ajudar a gente, ó. Pra gente ter uma noção. Então a gente tá aqui, ó. 55 de novo. 1, 2. 1 e 2. Pá, 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 né? Tem essas acentuações características aí do machixe. O que acontece? A gente faz essas acentuações, elas são todas para baixo. A gente faz a paletada para baixo. Ó. Tá, 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 tá. Tá, beleza. Deu para entender a função aí, a célula característica do machixe. E as outras semicolcheias, né? Como é que a gente faz? As outras semicolcheias, elas têm que ser tocadas, né? Senão a gente vai tocar, senão a rítmica do cavaquinho fica assim, pá, 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 pá. Mais parecido com reggaeton do que uma outra coisa. Então a gente usa essas semicolcheias usando, a maioria das vezes, a paletada para cima, né? Então a gente faz tá, 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 ó, tá, tá, tá. Aqui nesse caso que é como a última semicolcheia é a característica, a gente vai usar a colcheia, né, que é a última semicolcheia anterior da última semicolcheia, também para baixo. Então ficaria primeiro tempo. 1 e 2 e pum, 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 pum. Segundo tempo. Primeiro e segundo, né? Pum, 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 pum. Baixo, cima. 2 para baixo. Cima, pum, para baixo. Pum, 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 baixo, pum, 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 pum,
Beleza? Então essa aqui é a nossa levada preenchida, né? Do machixe. Com o metrônomo. 1, 2. 1, e 2, e. Pum, 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 pá, certo? Então a gente já conseguiu mapear um pouquinho aí a característica do machixe, né? Da célula do machixe. Outra dica importante, antes da gente começar a colocar os acordes, nossa mão esquerda, importantíssimo. Onde que a gente vai apertar e onde a gente vai soltar a nossa mão esquerda? Por quê? É aí que a gente trabalha com essas notinhas fantasmas, né? Que dão aquela apimentadinha, né? Então a gente pode observar. Vamos pegar dois acordes aqui, ó. O de Sol maior e o de Ré com sétima. Tá? Só esses dois. Como a gente faz? As acentuações, a gente aperta a mão esquerda, né? Não apertar para machucar, viu, gente? A gente aperta levemente. E acentuações do tempo, tanto do tempo 1, do tempo 2, a gente vai apertar. As outras semicolcheias a gente toca com ela abafadinha. Então fica, ó. Beleza? Não estão desperdiçando e não ignorando também as outras semicolcheias que estão presentes aí. Tá bom, gente? Já tem bastante informação aí. Um detalhe importantíssimo também, né? Tem as aulas do Rafael Toledo, né? Maravilhoso professor de pandeiro aqui da escola também, que ele também dá várias dicas sobre o machixe, né? Sobre as acentuações, as variações, né? Então, se você tiver alguma dúvida, com certeza, se você visitar a aula dele também online, aí a gente vai conseguir achar algumas informações. Beleza? Então, para encerrar, vamos fazer o seguinte. 60 BPMs, vamos tocar a parte A e a parte B com a levada do machixe, né? Prestando atenção na mão esquerda, lembrando os acordes, tá bom? Parte B. Beleza? Tô com 60 BPMs. Parte A e a parte B. Então, treinem isso em casa, viu, gente? Põe um metrônomo. Comece a tocar devagarzinho, prestando atenção nas levadas, né, nas acentuações, que é importante. E sempre tentar, que possível, decorar as harmonias das músicas. Tá bom? Tocar decoração. Beleza, gente? Nos vemos na próxima aula, na quarta aula, que é a última aula, né? Então fiquem atentos aí. Muito obrigado. E vamos machichar.